Alô, Libeloite! Tudo bom com vocês? Tirei alguns dias de férias, tá? Quero aproveitar que eu tô aqui com um tempinho, vou gravar pra vocês. Eu gravei um vídeo a semana passada, quem não viu, destoa um pouco do conteúdo que eu costumo trazer, mas eu estava tão indignado. Acho até que fomos os primeiros a criar algum conteúdo naquele sentido, que foi o caso da moça do avião na aeronave, que foi filmada, e a mulher agora tem milhões de seguidores, e ela é completamente apática, sem carisma, coitada. Ela nem imaginava que isso aconteceria com ela, né? Ela não é uma atriz. Mas é claro que com o tempo ela vai acabar melhorando, né? Porque ter uma câmera de frente para ti é sempre um pouco constrangedor, né? E com o tempo a gente começa a entender que do outro lado há pessoas nos ouvindo. Então tu começa a ver a câmera não como um veículo, tu começa a ver efetivamente as pessoas ali, né? Mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: o vizinho do lado. Eu tô aqui em Porto Madeiro, Argentina, Buenos Aires. Quis aproveitar essa iluminação aqui. Vocês querem ver lá fora, gente? Como é? Quem tá me seguindo no Instagram tá vendo algumas coisas. Inclusive eu posto lá ainda conteúdos que geralmente a gente traz aqui pro canal com relação a essas questões de seitas e grupos religiosos e tal. Eu tenho postado lá mesmo durante as minhas ausências, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui o porquê estou aqui hoje. Geralmente, o que a religião e esses grupos, essas seitas buscam te explicar são te dar respostas, né? O que eles pretendem para essas questões que aparentemente não se resolvem, que são dilemas para a humanidade. A origem da vida, da onde viemos, para onde vamos, qual o propósito da vida. E eles procuram te ensinar qual é o propósito. Então, a depender do dogma de fé que tu siga, há uma possível explicação, né? Por exemplo, os mormons, a gente sabe que eles acreditam que viemos da presença do papai, houve uma guerra nos céus, Jesus Cristo apresentou o seu plano, Lúcifer apresentou o dele. Embora isso não pareça nada plausível, né? Então Jesus Cristo veio até aqui, falou aquela baboseira toda dele, né? Enfim, que ele era o Filho de Deus. Isso é o cristianismo de um modo geral, né? E nós estamos aqui, então, tivemos o privilégio de ter um corpo mortal, que eu não sei que privilégio é esse. Seria o privilégio se fosse um corpo imortal, porque esses espíritos que dissidentes lá da vida pré-mortal estão aí desde os primórdios. Eles são imortais, nós não. Então não sei que vantagem é essa. E se eles estão aqui nos tentando, como gostam de nos convencer que nós vivemos essa matrix da luta contra o mal, do bem contra o mal, que nós somos tentados aqui no ouvido, quando na realidade são nossas inclinações naturais que nos levam a ser quem somos. Por que a humanidade é tão egoísta? Imagine se as pessoas concedessem umas às outras o direito de existir, o direito de ser quem são, pelo minimamente, o direito à subsistência, a uma vida digna, o mundo não seria o que é. Não, a cabeça de alguns é: eu quero tudo pra mim e tu não vai ter nada. O cara, ele já tem 9 maçãs, ele quer aquela que tu tem. É isso que gera toda essa disfunção no mundo. E que graça teria se todos fossem iguais? O mundo precisa ser assim, de acordo com esse pessoal. Tem que haver o rico pro pobre invejar. Porque que graça tem? Eu vou reinar sozinho no meu império, o imperador sem súditos? Não tem graça, né? Tem a ver com toda a vaidade, né? Então a gente já vive num ambiente de muito controle. Os mecanismos que a sociedade cria já são por deveras pesados, né? E muitas vezes a gente se pergunta qual é o propósito da vida.
Por que eu estou aqui? Por que eu ganhei esse corpo? E aí eles te oferecem essas respostas. Você está aqui para ser provado, para ser tentado, e a depender das tuas obras aqui, você vai viver com Deus e vai se tornar um Deus de acordo com o mormonismo e vai criar mundos. Outros dizem que vai viver aqui na terra, um paraíso, né? Muito feliz, e a gente vê agora a felicidade como um dogma de fé. Felicidade é uma sensação interna consigo próprio. E aí eu acho que eu descobri, talvez eu esteja falando algo trivial, mas o propósito da vida só pode ser aquele que você dá a ela. Que coisa fantástica poder escolher livremente na medida da justa possibilidade de escolher, porque nós não somos tão livres assim para escolher, né? Existem várias teorias ali, né? Por exemplo, a teoria da relatividade de Albert Einstein, ele diz que na realidade não existe arbítrio, por alguma razão, com base na tua bagagem de experiências, de vivências, você já toma uma decisão inconsciente, porque você já tem um olhar por aquilo. Se eu tenho 3 opções, por que automaticamente eu vou naquela? Por que eu escolhi aquela? Né? É interessante, isso é objeto de estudo. Tem a ver com toda a referência que você tem a ver com a sua referência de vida e referência educacional, que agora estão dizendo que educação não importa. Guri de 10 anos em rede social, advogados já estão qualificando isso como trabalho infantil, isso não deveria ocorrer, dizendo que não tem que estudar, que é bobagem, que é uma besteira. A gente não se educa apenas para ganhar dinheiro ou para subsistir, a gente se educa para abrir a cabeça. Imagine o mundo que nos espera aí pela frente, né? E que possibilidade extraordinária poder escolher o seu caminho. O propósito da vida é exatamente aquele que você der para ela, com base no que te faz feliz. Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores, ou sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a esse vídeo em que finalmente descobrimos qual o propósito da vida. Pelo que se sabe, cientificamente falando, somos produtos de milhões e bilhões de anos de evolução. Quando Charles Darwin começa a estudar a origem das espécies e a evolução, que já é algo comprovado, isso não é uma mera hipótese, quando se sabe que homens e macacos, por exemplo, descendem do mesmo tronco primata, são eles os nossos parentes mais próximos, toda a evolução. Então, quando ele diz que fala sobre a sobrevivência do mais apto, ele e tantos outros, ele vê também que as espécies, às vezes habitantes de um continente que são identificadas em outro, desenvolveram habilidades que o meio proporcionou. A sobrevivência era mais difícil, era mais árida, não tinha água, eles desenvolvem habilidades, digamos, de escavação, né? Esses animais extraordinários, por exemplo, no Nordeste, que conseguem ficar 2 anos numa espécie de sapo, 2 anos hibernando. E isso é o que explica a sobrevivência de algumas espécies ao longo das eras de extinção, pelas quais a Terra já passou, já gravamos sobre isso um vídeo interessantíssimo. 6 eras de extinção em massa. Pelo que se sabe, os seres humanos estão por aqui há 2 milhões de anos. Isso, em termos geológicos, é considerado um curto período de tempo. O Sol possui 4,5 bilhões de anos, bem como a Terra. Seja bem-vindo às incríveis descobertas científicas do mundo que está à nossa volta. Porque a vida é possível, que os elementos que se encontraram, as partículas que foram dando origem à vida, a água. Quantas vezes eu já fiquei olhando para a água querendo entender que substância esquisita é essa? Não é esquisita a água? Inodoro, incolor, inodoro. Eu falo, é muito louco isso, né? Mas o propósito qual é? Seria eu vir aqui apenas para trabalhar, chegar lá a uma certa idade, ter filhos, como muita gente faz aos 20 anos com filhos, no Brasil então com 10, 15, temos dados alarmantes, por exemplo, no norte do Brasil, de crianças tendo filhos, e os números são tão avassaladores que é equiparável aos dados da África subsaariana.
gravidez na adolescência, toda a desigualdade que está à nossa volta. Diante disso, qual é o propósito? Me tornar um executivo, trabalhar que nem um louco, comprar apartamento, comprar casa, não sei o que, viajar. Qual é o propósito da vida? Se a gente for viver apenas para ostentação, se a gente for viver apenas para... e cair nessa armadilha que é as redes sociais. Não acho que haja problema de tu compartilhar uma fotografia lá de uma viagem que tu faz, não é isso. Mas entender que o mais importante não é isso definitivamente, né? Então o propósito precisa ser algo pensado. O que te faz feliz? E sabe que de uma coisa que muitas vezes eu prefiro ficar sozinho, porque é uma maneira que eu encontro, talvez a única, de não me sentir mal acompanhado. Eu gosto de conversar, sou comunicativo, eu falo, mas eu sempre me sinto geralmente tolhido quando alguém está perto de mim. É muito difícil eu me sentir confortável com alguém, para ser quem eu sou, porque eu estou em busca de mim mesmo. Eu tenho que agradar a mim mesmo, eu tenho que te tratar com respeito, eu tenho que levar em conta a pessoa que tu é, tenho que te respeitar, respeitar a tua existência. Mas é muito interessante como as pessoas se agregam e as máscaras que a gente usa para viver em sociedade. E é legal quando tu tá sozinho num bar. Eu estava ontem num bar aqui em Porto Madeiro e eu adoro analisar, né? Fico analisando as pessoas e eu posso te garantir que eu não erro, né? Pelo comportamento delas, eu fico observando, né? Às vezes nem estou nem ouvindo muito a conversa, mas eu estou prestando atenção nos sinais, porque a comunicação verbal, ela nos diz muito sobre alguém, é claro. Eu abro a boca, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou mostrando a vocês as minhas ideias, as minhas inquietações, os assuntos que eu entabulo, o meu grau de instrução, né? A qual tribo eu pertenço, como eu me identifico, né? Como eu encaro esse mundo, não é? Então a fala é muito importante, mas a gente pode ludibriar as pessoas, né? com o discurso. A palavra tem esse poder. Vídeo que fazem os políticos, e é importante. A política tem uma lógica de funcionamento em sua engrenagem diferente dessa da sociedade em geral, né? E eu fico observando as pessoas tolhidas porque elas querem a companhia desagradável de alguém para tomar uma cerveja, né? E na realidade é na solidão que você se encontra. É ali que você é você. Ter a liberdade de pensar o que eu quiser, porque o pensamento é livre, até que você entre numa seita que vai te criminalizar o teu pensamento, né? Em teu pensamento terás pecado se cobiçar a mulher do próximo, não sei o que, invejou alguém, né? Isso é o que fazem as seitas, né? Elas te escravizam exatamente controlando o teu pensamento. Como é bom ser livre para pensar, não me sentir mal porque estou pensando em alguma coisa que talvez para os outros não seja tão legal. Não estou fazendo mal a ninguém. Que coisa maravilhosa você poder ser quem você é, nem que seja só consigo mesmo. Porque geralmente a gente está com alguém que nos oferece um mundo muito chato. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar uma cerveja. Eu vou tomar uma cerveja, já cai um na minha frente ali, tem um amigo meu que não sabe tomar uma cerveja, já cai, já despenca tudo. E cara, eu quero, se é para ter companhia, eu quero até as 10 horas da manhã do dia seguinte, se estou inspirado para isso. Aí as pessoas falam coisas idiotas muitas vezes. Claro que alguns têm o privilégio de conversar com algumas pessoas que têm uma conversa bacana, que são pessoas instruídas, né? As pessoas também estão sempre tentando nos colonizar, tentando nos colocar seus pontos de vista. Outro dia eu simplesmente disse que eu não aguento mais a música All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que é insuportável todos os anos isso. As pessoas quase me mataram. Eu fui linchado numa rede social por causa disso. Eu falo, não gosto mais, já deu, né? Nossa, você é um lixo, mas coisas pesadas. Ok, se você gosta da música, ouça a música o dia inteiro, não sou obrigado a ouvir. Obviamente que eu não vou sintonizar. Sintonizar é rádio, ninguém ouve, eu acho que é rádio, mas ou poucas pessoas. Não vou escolher lá na minha playlist essa música, né? Às vezes é inevitável, porque tá num lugar público, tá num restaurante, tu já toca lá, né? Tu está naquele ambiente, né?
Que coisa boa ser livre. Livre para sair, livre para fazer as tuas coisas, livre para escolher o que você quer. O propósito você vai dar a cada dia de vida. Mesmo diante das dificuldades, mesmo nos momentos em que você esmorecer, mesmo nos momentos em que a gente precisa de validação, esse papo de terapeuta aí, não depende da validação, isso é bobagem. Vou te explicar o porquê. Você não deve depender da validação de gente que não tem nada a ver com a tua vida, óbvio. Gente que está aqui para competir contigo, porque isso também faz parte dessa sociedade maluca que foi criada, né? As pessoas competem por algo que elas não sabem muito bem o que é, mas às vezes tem a ver até com a tua dignidade, porque você precisa de uma casa, você precisa de um carro, e para isso você precisa de dinheiro, ou não precisa de carro, dependendo do lugar em que você vai viver, né? Mas precisa de uma moradia, e para isso precisa de dinheiro, e para isso você precisa adentrar a sociedade, geralmente, salvo se for um artista, salvo se você encontrar outra maneira aí que não seja esse sistema instituído, né? Mas a estrutura do sistema é exatamente te desestabilizar. Então a gente precisa fazer a escolha que nos faça bem, que nos traga retorno, que nos traga algum retorno. E não permitir que ninguém nos coloque coisas na cabeça. Não permitir que ninguém nos diga como viver, né? Eu ia falar da validação, já estava perdendo aqui, vocês devem ter notado que eu estou procurando, que eu perdi o fio da meada, né? Porque tá um barulho lá fora, porque tem uma avenida ali. Sobre a validação. Por exemplo, quando você é um atleta, eu lembro que eu era muito bom jogador, tá? Já falei isso pra vocês. E só que chegava no jogo, bem no começo, eu amarelava, porque toda a minha insegurança via à tona, o fato de não ter um pai orientando, uma mãe ali orientando, me validando, enquanto os filhos dos outros estavam lá com seus pais e nem eram tão talentosos. E eu lembro que eu não jogava nada. Aí o técnico ficava com raiva de mim, minha técnica ficava com raiva. Técnica de seleção brasileira até, que me treinou inclusive. Que já foi da comissão da seleção e tudo mais. Professora da USP, doutora e tal. Uma pessoa extraordinária, por sinal, extraordinária. E um dia, o meu técnico me chamou, essa competição foi no Clube Pinheiros, em São Paulo. O maior clube esportivo da América Latina, né? Revelou grandes talentos. E essa competição duraria 2 dias, ou 2 dias no jogo, 2 dias no outro, uma competição curta, né? Sabe esse tipo de torneio rápido? O meu técnico me chamou, tinha minha técnica, e outro técnico falou assim, não, você vai comer. E eram 3 tempos de 10 ou 15 minutos na época, que era categoria infantil, né, adolescente. E aí ele falou assim, você vai começar jogando como titular. Eu falei, mas você tem certeza? Eu vou amarelar. Foi o melhor jogador daqui, vai jogar, rapaz, para com isso. Eu entrei e fiz o melhor jogo da minha vida até aquele momento. E nenhum atleta poderia jogar os 3 tempos, no máximo 2, para revezar o time. Essa era a regra do torneio. Então eu joguei o primeiro, descansava no segundo e voltava no terceiro. Joguei muita bola. A técnica principal não pôde comparecer, deixou o outro técnico. Na semana seguinte, ela fez um baita elogio a mim. Aí que a coisa começou a acontecer para mim, quando eu ganhei confiança, porque me validaram. E foi um ato de generosidade comigo, porque a partir dali eu comecei a jogar muito. Então você vai precisar da validação? Sim, todo atleta sabe disso. Um professor que diga a você, olha, vai participar de uma Olimpíada de Matemática, pô, você é tão inteligente, vai, sei lá, fazer uma iniciação científica, ou um professor que te recomenda, vai fazer um mestrado. Isso é validar a pessoa, é reconhecer o seu talento. Então a gente precisa de reconhecimento, porque isso é uma demanda nossa, como seres humanos. O que a gente não precisa é da validação de gente que não está nem aí pra gente, que está aqui para te derrubar. Você vai depender da aprovação daquela pessoa. Ai, fulano virou a cara para mim, não gosta de mim, agora eu vou me humilhar para ver se aquela pessoa que eu nem conheço vai gostar de mim, se ela vai me elogiar. Que fragilidade de ego é essa? É que nós seres humanos não toleramos o desprezo. Pois, meu amigo, virou a cara para mim, eu viro a cara para ti no mesmo instante, porque é causa e efeito. Terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação. Seja bem-vindo a essa lógica da existência. Não gosta de mim? Claro que me aconteceu, lógico. Tinha uma guria na faculdade, chamava Bianca, o nome dela. E eu vi que ela não gostava de mim. Falei, problema dela, que morra. E eu também achava ela feia pra caralho. Falei, sabe essa pobre coitada aí? E um dia a gente estava numa aula e ela estava sentada no banco e ela falou alguma coisa para me provocar. Eu falei pra ela, olha, o fato de tu ser mulher
não vai me impedir de revidar. Claro que eu não vou te agredir, tá, mas se mexeu comigo vai levar, vai ouvir. Aí ela, não, mas tu entendeu errado. Porque lá, as pessoas sabem que não é bom negócio mexer comigo. Sempre souberam, sempre souberam. Sempre souberam. Sempre souberam, sabe? Excelente, tu segue o teu caminho, eu sigo o meu. Vou te respeitar, você me... Não vou nem aí se você gosta de mim. Porque, veja bem, você não tem importância nenhuma e isso é normal. A gente enjoa da cara da pessoa. Eu vou ao dentista há quase 4 anos, eu não aguento mais olhar na cara da dentista. Porque cansa a cada 15 dias de consultas quinzenais. Tá no final, ó. Olha como tá bom. Falta só juntar aqui, os dentes já juntaram. Falta só esse encaixe final que eu acho que já... Acho que até o janeiro fecha, ó. Tá aqui, ó. Ele tem que cruzar mais, deixa eu ver, ó. Aqui tem que encostar um pouquinho mais. Já tá... A previsão é para acabar em fevereiro. Eu já até contratei um bronqueamento, já paguei, já. Parece ele branquinho. Ele parece mais amarelado, porque... Por que eu tô falando disso, pô? Enfim, mas é que eu tô com um elastiquinho amarelo, então parece que é o dente, mas não é não, tá? Então a gente precisa, sim, da validação dos outros em certas circunstâncias. De um professor, de um treinador, enfim, para ganhar confiança, né? Esse papo da autoestima também. Assisti uma palestra sobre autoestima. Pronto, acordei cheio de autoestima. Não é assim. O que vai medir? Qual é o termômetro que vai medir a tua autoestima? É o balanço entre os teus êxitos e fracassos. Porra, eu fui lá, logo de cara me dei bem. Cara, isso você vai estufar o peito, você vai falar, eu sou o cara. Já me aconteceu, tem coisas que a gente tem vocação para fazer. E que naturalmente a gente faz bem. Você já começa bem. A autoestima vai estar lá em cima. Tentou 10 vezes, se fudeu, não rolou. Cara, pô, estudou pra caralho, não conseguiu aquilo que queria. Olha a boca, olha a boca. Estudou muito, não conseguiu o que queria. Abala, pô, aí tenta uma vez, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Fica difícil, né? Vai gerando desconfiança nas pessoas que estão perto, nos familiares. Pô, esse cara não vai pra frente, mas você tentou. Continue tentando até conseguir. Escuta bem, continue tentando, seja lá o que for que é importante para você. E muito cuidado quando a gente fala sobre o propósito da vida, com essa noção de felicidade que a gente vem falando muito há muito tempo, da positividade tóxica, postar lá no Instagram, já deu certo. Tem uma entrevista lá para você ser executivo de uma multinacional, porque é importante para ti. Sei que nem todo mundo quer ser executivo, porque é um trabalho muito cansativo. Estou apenas exemplificando. Aí já sai de casa, já deu certo. Desculpa te dizer, pode ser que não dê, mas tem que ter pensamento positivo, mas aí vira coach. Aí vem o papinho furado dos coaches. Bate no peito, essas loucuras que eles fazem dentro das empresas, aí bate no peito. Teve um vídeo que eu postei no Instagram, me sigam lá, gente, Tom Alex 5, porque eu tô sempre lá. De coach ensinando as pessoas a atrair a galinha dos ovos de ouro. Os executivos carcarejando e batendo as asas, gente, uma coisa terrível. Houve outro vídeo de duelo duelo de coach, aí um gritava com o outro, porque você merece crescer na vida, do outro, porque eu sou foda, aí o outro gritava, um na cara do outro, e porque você merece mais, porque eu sou esforçado, uma loucura, e todo mundo em volta, uma catarse de louco, parecia culto de igreja neopentecostal. Desculpa, não me submeto a isso não, desculpa, não me submeto, jamais. E respeite a minha inteligência, não ultraje a minha inteligência. Óbvio, é evidente que você tem que ter um pensamento positivo, mas com o pé no chão, sintonizado com a realidade, que tudo pode acontecer. Espero que seja a sua vez, faça o seu melhor. Muita gente se paralisa diante dos propósitos e muitas vezes diante daquilo que você mais quer. Já reparou? A gente tem muita dificuldade de acreditar naquilo que a gente mais quer na vida da gente, porque acha que é inalcançável, que é inatingível. E eu postei ontem algo muito que me fez elaborar essa reflexão do meu Instagram, acredito que ele esteja lá, que era o pensamento de Lacan. Lacan, psicanalista, né? Psicanalista de verdade. Ele fala sobre o desejo, né? Que isso é uma parte, é uma falta constitutiva do ser. O desejo nunca será totalmente saciado, mas ele é importante porque uma vez saciado, deixa de ser desejo, deixa de ser importante. O que o ser humano faz? E imediatamente muda o alvo, quer outra coisa. E aí entra Schopenhauer, ele diz que a existência, que a vida oscila como um pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Seja bem-vindo
ao paradigma da vida, né? Aos dilemas que a gente enfrenta, né? Temos tantos desejos e o sistema sabe disso, por isso que o tempo todo somos invadidos por oferta de uma coisa, oferta de outra, né? Por exemplo, os argentinos não costumam usar roupas assim de marcas, de não sei o que, como a gente usa em São Paulo. Porque eu vivo num meio ali em São Paulo, perto da Paulista, que todo mundo usa uma Polo, que todo mundo usa não sei o que todo mundo tem... As mulheres têm essa mania de bolsa de não sei quantos, e veja que a pessoa vai lá para a rede social para mostrar bolsa de 500 mil, bolsa de não sei quantos mil. Se é para você possuir algo, possua para você. Então, se a pessoa faz isso é porque ela quer estimular o desejo do outro, que muitas vezes vira inveja. A pessoa recebe uma chuva de críticas, mas ela tem aquele objeto. Veja que o objeto não é importante para ela. O objeto é importante para ela mostrar para o outro. Ela não é feliz porque ela comprou uma casa legal. Ela é feliz porque ela quer mostrar aquela casa para o outro. Ela é feliz porque o cara é feliz porque ele compra um carro melhor do que o do vizinho dele, né? Então veja como a gente faz uma inversão do que deveria ser as coisas, né? Então eu acho que viver de uma maneira mais simples deve ser o caminho. É importante para mim ter uma camiseta, uma polo, é importante para mim ter um iPhone de não sei quanto. Bacana, tenha se você acha que é bom. Eu acho, para mim é muito importante viver bem, muito importante isso. Mas é para mim, isso é para mim, não é? E é engraçado, depois que você sacia o desejo, né? Acabou, agora eu já tenho, que graça tem? Acontece com muitos executivos, eles travam uma luta quase que corporal uns com os outros, é uma carnificina, um escalpelando o outro, o cara entrega a cabeça do outro em cima de uma bandeja, passa a rasteira no cara para poder pegar a promoção, porque quando ele chega no topo o cara esmorece, vai para o psicólogo, depressivo. Qual é o propósito da vida? Temos que refletir e cuidado para não parar nessas sociedades alternativas, viver feito um hippie no meio da Amazônia, lá em Machu Picchu no Peru, a parte do Estado, do poder estatal, geralmente vira seita isso aí. Alguém que vai controlar, e tem um cara que vão chamar de sábio, que vai ensinar, isso é tudo tipo de seita. Não quero mais esse sistema tradicional do trabalho, do controle social, não sei o que. Meu amigo, não adianta você querer se esquivar de cumprir a lei, por exemplo, alegando que você vive numa tribo, exceto se for uma tribo realmente afastada do convívio da sociedade normativa. Nesse caso é possível alegar o desconhecimento da lei, mas é uma situação que se aplica a poucos grupos hoje em dia. Não é qualquer índio, por exemplo, que pode alegar isso. Eu não sabia que isso era errado, porque na minha cultura, lá na minha tribo, geralmente tribos que a gente não tem nem contato, que nem se descobriram ainda, né, os seus paradeiros, né? E a gente vai buscando o propósito. Aproveite os bons momentos, aproveite aquilo que você lutou tanto para conseguir, aproveite sua viagem, aproveite... é uma coisa pequena que você comprou para ti, mas que é importante para ti, aproveite para si. É isso que vai fazer a diferença. Comprou, não gosta mais. Aí vira aquela coisa da compra compulsiva, né? Que muitas mulheres têm isso. Passa no shopping, compra uma camiseta, não tira nem de dentro da caixa, deixa lá. No dia seguinte passou de novo, que eu odeio shopping center, né? Tudo que eu compro online. Você vê que o vazio continua se amplificando, né? É sempre assim. O excesso como ferramenta para preencher o vazio. Só que nessa busca você está preenchendo o vazio com ar, ou está preenchendo com comida demais, ou com álcool demais, né? Que pode acontecer também. Não é só o material que a gente tem que buscar, né? Eu acho que quando a gente passa pelo que eu passei de não ter nada, eu acho que isso se torna muito importante e eu me respeito por isso, porque você nunca tive. É muito lindo tu estudar, por exemplo, numa faculdade, uns guris são ricos e chegam lá de chinelinho rasgado, de camisetinha, de mochilinha zoada, muito lindo. Quando eles sabem que eles têm uma fortuna no banco, que eles têm campo de golfe na casa deles, que o pai tem helicóptero, que ele tem vários carros na garagem dele, é fácil, você nunca teve. Quando você tem, a tendência é querer ostentar. Olha, eu consegui. Eu acho que por isso que acontece muito no Brasil essa ostentação, porque é um país de gente miserável, muita gente que acaba enriquecendo, principalmente esses influencers aí da vida,
Não tinha porra nenhuma, então o cara quer mostrar, né? E o propósito não pode ser só esse. Não pode, não vai te fazer bem. Por mais que a gente goste do dinheiro, né? Porra, como é bom tomar um bom champanhe, um bom vinho, uma boa viagem, um lugar maravilhoso, um endereço maravilhoso, um apartamento maravilhoso. Porra, isso é maravilhoso, é bom demais, né? Mas uma vez que isso esteja resolvido, é hora de procurar o verdadeiro significado daquilo que vai te trazer felicidade. A ostentação, essa coisa de querer provocar a cobiça do outro, de querer provocar a inveja do outro. Eu conheço uma pessoa assim, e ela foi um exemplo daquilo que eu não devo ser. Vamos separar o que é inveja e o que é cobiça. Inveja, olha só, as pessoas confundem-se. Inveja é querer que o outro não tenha o que ele tem. Isso é inveja. Não seja carismático como ele é, não tenha a casa que ele tem. A cobiça é querer o que o outro tem. Ah, ele tem, então eu vou comprar também. Eu quero pra mim. E a inveja é o contrário. Eu não quero que você tenha isso, porque você não merece. Quem merece sou eu. Essa é a diferença entre a cobiça e a inveja. Eu acho que a questão social mexe muito com a cabeça da gente. Tem gente que não se importa. Eu já vi pessoas que eu sigo lá nas redes sociais dizendo: olha, eu não ligo para bens materiais, eu vivo numa comunidade, sou feliz aqui, mas, meu amigo, querendo ou não, o dinheiro é importante. Quer dizer, e uma pessoa que me lembra, não vou citar aqui, uma mulher, ela tem filho. Ela não gostaria de colocar o filho num colégio melhor? Possivelmente, não tenho certeza, o filho estuda num colégio público. Espero que de boa qualidade, mas provavelmente não é. Você não gostaria de ter recursos para colocar o teu filho num lugar melhor para estudar? Pagar um intercâmbio para o seu filho? Você não gostaria que ele tivesse roupas melhores? Que ele fosse bem educado? Que é aquilo que eu disse no último vídeo, eu acho que vocês nem viram. Deem uma olhada, eu estava bem alterado naquele vídeo, porque eu estava assim, muito sob impacto da notícia, né? E aí eu solto para fora e me fez muito bem, inclusive. Né? E eu acho que a gente precisa começar a se encarar com um pouco mais de honestidade, sem tanta crueldade consigo mesmo. Não seja assim. Eu já fiz muito, porque a gente que viveu em seita religiosa, a gente se cobra demais, então a gente sempre se sente inadequado, a gente sente culpa por sentir prazer. A religião tira o mais importante do ser humano, que é a possibilidade de sentir prazer. O bom da vida é o prazer, porque o resto é a batalha, é a busca, é a filosofia, é a indagação, é o dilema. Para onde vamos? De onde eu vim? O que eu vou fazer aqui? É o propósito, né? E a vida com essa dinâmica, com essa dialética toda, você tem total direito de mudar de opinião, de mudar de credo, de se expandir, de se abrir. Todo mundo aqui está num período de construção, somos todos nós assim. Então o que a gente puder fazer para melhorar, vamos fazer. Vamos fazer. E seja mais indulgente contigo, mas também não perdoe assim com tanta facilidade as tuas faltas, as tuas falhas. Vamos tentar melhorar. Porra, não tô legal, tô sendo arrogante. Pô, quantas coisas eu falei, coisas que não devia. Falei. E paguei o preço por isso. Paguei. Espero ter aprendido, ou espero pelo menos ter melhorado, porque faz parte do propósito ressignificar, reconstituir. Faz parte do propósito a evolução. Porque, meu amigo, a gente não apodrece só depois que morre. A gente vai apodrecendo em vida. Quando o teu corpinho começar a cair, a tua cara fica toda desfigurada, que é algo que me assusta. Você pode ver, a pessoa começa a invadir, você vai começa aquele olho fundo, aquelas coisas de galinha, aquela coisa, aquela pelanga, aquele braço mole. Não quero imaginar, mas você já está em estado de putrefação. Desculpe que eu te diga isso. E eu acho que é muito honesto quando uma pessoa mais velha, eu acho que 99,9% das pessoas mais velhas com as quais convivi me disseram: envelhecer é muito difícil, né? Então a gente precisa passar por esse processo e entender que quando a carinha cair, isso aqui vai ter que estar bom, porque se você quiser ter alguma sedução, você vai ter que esquecer a cara, neném. Porque o cabelo vai ficar grisalho, não sei o que, ou vai ficar careca, vai ficar pançudo. O ideal é cuidar do corpinho, né? Pra ficar bonitinho, aceitável, fazer uma intervençãozinha ou outra com o tempo, quando a gente precisar, nada de exageros, e cuidar da cabeça, para que você possa ter
possibilidades de relacionais, possibilidades de aventuras e tal. Mas eu estava comentando de uma pessoa, né, que eu tive que cortar o contato, né, porque tudo que essa pessoa comprava, ela tinha que te falar. Ai, meu tênis de R$2.000. Cara, qual é o cara de classe média que não compra porra de um tênis de R$2.000? Ai, meu óculos de R$5.000. Por que não comprou um de 15? Tá cheio aí. Por que não comprou um tênis de 50, 30, 20 mil? Ah, porque não sei o que, não sei quanto tanto. Ah, porque eu comprei um apartamento agora que foi com não sei quanto. E fica nesse looping eterno de falar o preço das coisas que você... Só que você vê, né, o dinheirinho dessa pobre coitada dessa pessoa de classe médiazinha paulistana, coitada. Não compra uma companhia para tomar alguma coisa. Não compra uma companhia para colocar na tua cama. Pelo menos uma companhia sincera, que não seja apenas a troca pelo sexo, que aí tudo bem, se você quiser pagar, direito seu, e acho que faz parte, lógico, é prazer, é a mesma coisa. O sexo não precisa ser uma coisa romântica o tempo todo. O sexo não precisa ser um conto das almas, do beijo, não, pode ser uma coisa trivial mesmo, tá tudo... Vocês querem transar? Não querem se olhar mais na cara? Pô, foram pra balada, acabou, tchau. Se quiser deixar ali para contatar de vez em quando, ótimo, cada um que se conduza como quer. Tá? Sem moralismo aqui, sem falso moralismo, porque é óbvio que você já fez isso também, né? Se não fez, meu irmão, então sinto muito, a não ser que não seja interessante para ti o sexo, enfim, e é cada um que sabe de si, né? E talvez você até tenha se livrado de um problema, os assexuados, né? Vídeo que dizia Sigmund Freud, não? E aí complicado, né? Então tenta ver, conhecer, às vezes você está olhando para uma meta, eu queria tanto aquela casa, aquela viagem, conforme você for realizando, você vai dar uma aplacada, vai melhorar um pouquinho isso aí, tá? Eu entendo perfeitamente a nossa busca por melhorar de vida, porque, porra, quem nasce na miséria sabe como é difícil, né? E ficar nela não dá, porque é uma questão até de saúde mental, há estudos que apontam a pessoa... sabe, ansiosa, estressada, cheia de problema porque ela não tem como pagar as contas dela, filho para sustentar, né? Então, a busca pelo propósito da vida demanda um certo equilíbrio financeiro na nossa vida para a gente poder raciocinar, né? Às vezes você está aí buscando alguma ser como alguém, mas essa pessoa que é tão bem nascida não é bonita fisicamente como você é, não é inteligente como você é, não esteve nos lugares que você já esteve. Tem tanta gente que teve um nascimento melhor do que o meu e não fez 1/3 do que eu fiz, não estudou onde eu estudei, não mora onde eu moro lá em São Paulo, não viajou para os países que eu viajei e nasceram muito melhor, uma classe média muito melhor que a minha, né? Burras, né? Com todo respeito, não citei nomes, né? Enfim, o propósito só pode ser esse, gente, aquilo que você dá, entendendo que ostentação, sabe? Olha aqui o meu óculos de 5.000. Foda-se. Tem aqui, minha mansão maravilhosa. Tá, isso. Que bom pra você. A mim, você não vai controlar, porque é aquela coisa, todo mundo quer ter uma mansão, todo mundo entre aspas, a maioria. Aí vai lá pra casa do bonitão, que tem a mansão, lá vigora a regra do cara, ele que vai mandar, e você vai ter que bajular para que ele continue te convidando para as festas dele, lá pro churrasco, pra farra, né, pra piscininha dele. Ele vai estar te controlando, ele tá pagando pro companhia quando você for embora. Quantos amigos de verdade ele tem? Tem gente que gasta rios de dinheiro para ter companhia, gente. Faz festas luxuosas. As pessoas vão embora e você fica ali sozinho. Não queira comprar ninguém com dinheiro. O dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra tudo. Definitivamente não compra. Mostrar o que você comprou é muito cafona isso aí. Mostrar um perfume que você comprou. Eu entendo, nunca teve, aí comprou um perfume de R$1.000 lá. Poxa, bacana, eu sei, mas não é legal. Porque comprou não sei o que no shopping, vai mostrar. Não faça isso. A felicidade é pra você. As pessoas vão notar. Você vai vestir, as pessoas vão notar, ó. Se elas quiserem elogiar, comentar, que bonita essa roupa, bacana, mas não faz, não precisa, não tem nem cabimento, gente. A felicidade é só tua, tá? Um beijo pra vocês. Vou dar uma saída que eu tenho que comprar umas coisas. Vou lá no centro de Buenos Aires, quero comprar cachafaz, que é o alfajor daqui, né? Não compre Havana, não é legal. E é isso.
Tá bom? Foi um prazer falar com vocês de novo. Se cuidem, a gente se vê em breve ou não. Tchau.